Olá, pessoas! Tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. E aí, pessoas? Estava com saudade de vocês? Hoje eu não vou me prolongar muito, já vou direto ao ponto. Só lembrando que neste episódio nós vamos fazer a leitura dos capítulos 5 e 6 do livro A Revolução dos Bichos. E no finalzinho do episódio eu comento um pouquinho sobre o que nós vimos aí nos capítulos anteriores e como está sendo esse desenrolar da história. Gente, para quem me escuta aqui pelo Spotify, não deixe de comentar aqui, deixar a sua opinião na nossa caixinha de sugestão, que eu sempre deixo disponível em todos os episódios. Se for possível, se você achar que vale a pena, esse conteúdo, ele pode servir para ajudar outras pessoas, que os seus familiares ou alguém aí que quer criar o seu hábito de leitura, né, com esse novo modo de você escutar livros, que também é uma forma de você consumir os conteúdos dos livros. É só você compartilhar aqui os nossos episódios, tá bom? E entra lá na nossa página do Amigana Bookcast aqui no Spotify, deixa uma estrelinha lá pra mim, que eu vou ficar muito agradecida, e isso vai me motivar ainda a trazer muito mais leituras por aqui, certinho? Quem me escuta pelo YouTube, deixa aí o seu like, comente também o que vocês estão achando, o que vocês estão achando da história. É muito legal a gente ter esse momento de troca, né? O que cada um está entendendo, está assimilando melhor da história. E também compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, para que toda vez que saia um novo episódio, você já seja notificado imediatamente e não perca nenhuma leitura, tá bom? E me acompanhe também lá pelo Amigana Bookcast, o nosso Instagram. É por lá que eu coloco todas as informações de primeira mão, por lá que eu divulgo quando os episódios eles estão liberados, e também várias outras coisas. Também temos a nossa Amigana, que compartilha também a rotina dela, e que também compartilha ali dicas interessantes também sobre livros. Então é isso, agora vocês já sabem. Separa aquele seu café top, pega o seu fonezinho, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para mais um episódio da leitura conjunta do livro A Revolução dos Bichos. Capítulo 5. À medida que o inverno avançava, Molly se tornava cada vez mais problemática. Todas as manhãs, ela se atrasava para o trabalho e se desculpava dizendo que tinha dormido além da conta. Também se queixava de dores misteriosas, embora seu apetite continuasse excelente. A qualquer pretexto, fugia do trabalho e ia para o reservatório de água, onde ficava parada, admirando abobalhada o próprio reflexo na água. Mas também havia rumores de algo mais sério. Um dia, enquanto Molly passeava despreocupadamente pelo pátio, sacudindo a longa cauda e mastigando um talo de feno, Trevo chamou-a de canto. Molly, disse ela, tenho algo muito sério a lhe dizer. Hoje de manhã vi você olhando pela cerca viva que separa a fazenda dos bichos da Foxwood, e lá do outro lado da cerca estava um dos homens do Sr. Pilkington. E eu estava bem longe, mas tenho quase certeza de ter visto ele falando com você, de que você o deixava acariciar o seu focinho. O que isso significa, Molly? Ele não fez isso? Eu não estava lá, não é verdade? Gritou Molly, começando a se empinar e dar patadas no chão. Molly, olhe bem para mim. Você me dá a sua palavra de honra de que aquele homem não estava acariciando o seu focinho? Isso não é verdade, repetia Molly. Mas ela não conseguia olhar na cara de Trevo e, no momento seguinte, fugiu galopando pelo campo. Trevo teve uma ideia. Sem dizer nada aos demais, foi até o estábulo de Molly e revirou a palha com seu casco. Escondidos debaixo da palha,
Havia uma pilha de torrões de açúcar e vários punhados de fitas de diferentes cores. 3 dias depois, Molly desapareceu. Por algumas semanas, nada se soube de seu paradeiro, até que os pombos revelaram tê-la visto do outro lado de Willingdon. Ela estava entre os jugos de uma charrete vermelha e preta estacionada em frente a uma bodega. Um homem gordo, de rosto avermelhado, usando perneiras e calça xadrez, que parecia ser o dono do bar, acariciava o focinho e oferecia-lhe açúcar para comer. Seu pelo estava recém-aparado e havia uma fita escarlate em volta de sua crina. Ela parecia feliz, segundo os pombos. Nenhum dos animais jamais voltou a mencionar Molly. Em janeiro, o tempo piorou cruelmente. A terra mais parecia ferro e não podia fazer nada nos campos. Muitas reuniões foram realizadas no grande celeiro, e os porcos se ocupavam com o planejamento do trabalho para a próxima estação. Ficou acertado que os porcos, claramente mais espertos que os outros animais, decidiriam todas as questões políticas da fazenda, embora suas decisões devessem ser ratificadas por uma maioria de votos. Esse acordo até teria funcionado, não fossem os desentendimentos entre Bola de Neve e Napoleão, que discordavam sobre todo e qualquer ponto em que fosse possível divergir. Se um deles sugerisse semear um terreno maior com cevada, o outro pediria um terreno maior de aveia. E se um deles dissessem que tais e tais campos eram ideais para repolhos, os outros afirmariam que eram inúteis para qualquer outra coisa além de tubérculos. Cada um tinha seus partidários e havia discussões violentas. Nas reuniões, Bola de Neve geralmente ganhava por maioria com seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor em angariar apoio para si durante os intervalos. Era especialmente bem-sucedido com as ovelhas, as quais, ultimamente, andavam balindo. 4 pernas bons, 2 pernas ruins, tanto em momentos apropriados quanto inapropriados, e muitas vezes interrompiam a reunião com isso. Notou-se que eram especialmente propensas a irromper em 4 pernas bons e 2 pernas ruins, em momentos cruciais dos discursos de Bola de Neve. Este tinha feito um estudo detalhado de alguns antigos exemplares de Fazendeiro e Pecuarista encontrados na sede da fazenda e andava cheio de planos de inovações e melhoria. Ele falava sabidamente sobre drenagem de campo, silagem e resíduos básicos, além de ter elaborado um esquema complicado para que todos os animais deixassem seu estrume diretamente nos campos, num local diferente a cada dia, para poupar o trabalho de transporte. Napoleão não criava esquemas próprios, mas dizia discretamente que o plano de Bola de Neve não daria em nada e parecia estar esperando a sua hora. Contudo, de todas as controvérsias entre os dois, nenhuma foi tão implacável quanto a do moinho de vento. No grande pasto, não muito longe das construções da fazenda, havia uma pequena colina que era o ponto mais elevado da fazenda. Depois de examinar o solo, Bola de Neve declarou que aquele era o lugar ideal para um moinho de vento que podia ser construído para operar um gerador e fornecer energia elétrica para a fazenda. Isso tornaria possível iluminar os estábulos e aquecê-los no inverno, além de permitir o funcionamento de uma serra circular, um triturador de cereais, um cortador de beterraba e uma máquina de ordenha elétrica. Os animais nunca tinham ouvido falar nessas coisas, pois a fazenda funcionava à moda antiga e contava apenas com um maquinário mais primitivo. E ouviam impressionados à medida que Bola de Neve evocava imagens de máquinas fantásticas que realizariam todo o trabalho no lugar deles, enquanto eles pastariam tranquilos nos campos e poderiam aprimorar a mente por meio de leituras
e conversas. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam prontos. Os detalhes mecânicos vinham principalmente de 3 livros que haviam pertencido ao Sr. Jones: 1000 coisas úteis a se fazer para casa, Todo homem pode ser seu próprio pedreiro e Eletricidade para iniciantes. Para seus estudos, Bola de Neve se serviu de um abrigo utilizado no passado para incubadoras, cujo piso macio de madeira era apropriado para a superfície para desenhar. Ele ficava enfurnado lá por horas a fio, mantendo os livros abertos com o auxílio de uma pedra e segurando um pedaço de giz entre os nós dos dedos da pata. Bola de Neve se movia com rapidez para lá e para cá, desenhando uma linha depois da outra e soltando guinchos de excitação. Aos poucos, os esboços se tornaram uma massa complicada de manivelas e engrenagens, cobrindo mais da metade do piso, coisa que os outros animais achavam completamente ininteligível, mas muito impressionante. Todos vinham admirar os desenhos de Bola de Neve, pelo menos uma vez por dia. Até mesmo as galinhas e os patos, que tomaram todo o cuidado para não pisar nos traços de giz. Apenas Napoleão se mantinha arredio. Ele se declarou contra o moinho de vento desde o início. Um dia, no entanto, chegou inesperadamente para avaliar os esboços. Andou em volta do abrigo com passos pesados, examinou de perto todos os detalhes dos esboços, farejou-os 1 ou 2 vezes e então permaneceu parado por um momento, contemplando-os de canto de olho. Em seguida, repentinamente, ergueu uma perna, urinou sobre os planos e saiu andando sem nada dizer. Toda a fazenda estava profundamente dividida com os assuntos do moinho. Bola de Neve não negava que sua construção seria uma empreitada difícil. Teria que carregar pedras e construir muros com elas, fazer as velas, e depois disso seriam necessários geradores e cabos. Como esses itens seriam adquiridos, Bola de Neve não dizia. Mas ele insistia que tudo podia ser feito em 1 ano. Então, declarava ele, o trabalho poupado seria tanto que os animais só precisariam trabalhar 3 dias por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimento e que, se gastassem tempo com o moinho, todos morreriam de fome. Os animais dividiram-se em 2 facções sob os slogans: vote em Bola de Neve por 3 dias de trabalho por semana e vote em Napoleão por uma manjedoura cheia. Benjamin foi o único animal que não se alinhou a nenhuma facção. Recusava-se a acreditar tanto que a comida seria mais abundante quanto que o moinho economizaria trabalho. Com ou sem moinho, dizia ele, a vida continuaria a mesma, ou seja, ruim. Além das disputas acerca do moinho, havia também a questão da defesa da fazenda. Os bichos sabiam que, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, poderia haver outra tentativa ainda mais determinada de retomar a fazenda e reintegrar o Sr. Jones. Eles tinham ainda mais motivos para pensar nisso, porque a notícia da derrota se espalhara por toda a zona rural, tornando os animais das fazendas vizinhas mais indóceis do que nunca. Como de costume, Bola de Neve e Napoleão discordavam. De acordo com Napoleão, os animais precisavam adquirir armas de fogo e deviam ser treinados para usá-las. Já para Bola de Neve, eles deviam mandar mais e mais pombos a fim de incitar a rebelião entre os animais de outras fazendas. Um argumentava que, se não pudesse se defender, estariam fadados à submissão. O outro alegava que, se rebeliões acontecessem por toda parte, eles nem sequer precisariam se defender. Os animais ouviam primeiro Napoleão, depois Bola de Neve, e não conseguiam decidir sobre quem estava certo. Na verdade, sempre se viam concordando com aquele que estivesse falando no momento. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve foram concluídos. Na reunião do domingo seguinte,
seria votada a questão sobre se deveria ou não começar a trabalhar no moinho. Quando os animais se reuniram no grande celeiro, Bola de Neve se levantou e, embora eventualmente interrompido pelos balidos das ovelhas, apresentou seus motivos em prol da construção do moinho. Em seguida, Napoleão se levantou para responder. De maneira bem calma, ele disse que o moinho era uma bobagem e que aconselhava ninguém a votar por aquilo, voltando a se sentar prontamente. Ele não tinha falado nem por 30 segundos e parecia quase indiferente ao efeito que produzira. Depois disso, Bola de Neve pôs-se de pé num pulo e, aos gritos para silenciar as ovelhas, que tinham recomeçado a balir, irrompeu num apelo inflamado a favor do moinho. Até então, os animais estavam quase igualmente divididos em suas inclinações, mas em questão de instantes, a eloquência de Bola de Neve os conquistou. Com frases radiantes, pintou um retrato de como seria a fazenda dos bichos quando o trabalho sórdido fosse tirado das costas dos animais. Agora, a imaginação dele tinha ido bem além de trituradores de cereais e cortadores de nabo. A eletricidade, dizia ele, operaria máquinas de debulha, arados, rastelos, rolos compressores, ceifadeiras e enfeixadeiras, além de fornecer luz elétrica para cada estábulo, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando terminou de falar, não havia dúvidas quanto a quem levaria os votos. Mas naquele exato momento, Napoleão se levantou e, lançando um olhar de soslaio bem peculiar para a Bola de Neve, soltou um grunhido estridente que ninguém jamais ouvira dele antes. Em resposta, ouviram-se uivos terríveis do lado de fora e 9 cães enormes, usando coleiras com taxas de metal, entraram saltando no celeiro. Eles foram direto atrás de Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava bem a tempo de escapar das presas esbravejantes deles. Num instante, saiu pela porta com os cachorros em seu encalço. Impressionados e assustados demais para falar, todos os animais se apinharam na porta para assistir à caça. Bola de Neve corria pelo longo pasto que levava à estrada. Ele corria como só um porco era capaz de correr, mas os cachorros estavam bem perto nos seus calcanhares. De repente, ele escorregou e sua captura parecia certa, mas logo estava de pé outra vez, correndo mais rápido do que nunca, até que os cães o alcançaram novamente. Um deles quase abocanhou o rabo de Bola de Neve com suas presas, mas o porco conseguiu escapulir bem a tempo. Em seguida, ele fez um esforço extra e, com alguns centímetros de vantagem, deslizou por um buraco na cerca viva e não foi mais visto. Calados e aterrorizados, os animais se arrastaram de volta para o celeiro. Pouco depois, os cachorros retornaram aos saltos. De início, ninguém conseguia imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas, mas o mistério logo foi resolvido. Eram os filhotes que Napoleão tinha tirado das mães e criado secretamente. Embora ainda não fossem adultos, eram cães enormes, de aparência tão feroz quanto lobos. Ficaram em volta de Napoleão e notou-se que balançavam o rabo para ele, assim como os outros cachorros costumavam fazer com o Sr. Jones. Agora, com os cachorros a segui-lo, Napoleão subiu na plataforma onde Major tinha se instalado para fazer seu discurso. Anunciou que, dali em diante, as reuniões de domingo de manhã não aconteceriam mais, pois eram desnecessárias, dizia ele, e desperdiçavam tempo. No futuro, todas as questões relacionadas ao trabalho na fazenda seriam resolvidas por um comitê especial de porcos presidido por ele próprio. Eles se reuniram em privado e depois comunicariam as decisões aos outros. Os animais ainda se reuniram nas manhãs de domingo para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana, mas não haveriam mais debates. A despeito do choque causado neles pela expulsão de Bola de Neve, os animais ficaram desalentados com um anúncio. Vários teriam protestado se tivessem conseguido encontrar os devidos argumentos.
Até mesmo Samba Canção mostrava-se vagamente apreensivo. Ele baixou as orelhas, sacudiu a crina várias vezes e se esforçou para ordenar os pensamentos. No fim das contas, porém, não conseguiu pensar em nada para dizer. Alguns dos porcos, no entanto, foram mais articulados. 4 porquinhos nas fileiras da frente soltaram chiados agudos em desaprovação, e todos se levantaram e começaram a falar de uma vez só. Mas, de repente, os cães sentados ao redor de Napoleão soltaram uivos profundos e ameaçadores, e os porcos se calaram e tornaram a se sentar. Então, as ovelhas irromperam num tremendo balido de 4 pernas bons, 2 pernas ruins, que se estendeu por quase 15 minutos, e acabando com qualquer chance de discussão. Mais tarde, mandaram Tagarela percorrer a fazenda para explicar o novo combinado aos demais. Camaradas, disse ele, confio que cada animal aqui aprecia o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir esse trabalho extra. Não imaginem, camaradas, que a liderança é um prazer. Pelo contrário, é uma responsabilidade profunda e difícil. Ninguém acredita com mais firmeza do que o camarada Napoleão que todos os animais são iguais. Ele ficaria muitíssimo feliz em deixar vocês tomarem decisões por conta própria. Mas, às vezes, vocês podem acabar tomando decisões erradas, camaradas. E aí, o que seria de nós? Imaginem se vocês tivessem decidido ficar ao lado do Bola de Neve, com seu devaneio de moinho de vento. O mesmo Bola de Neve que, como agora sabemos, não passava de um criminoso, não é? Ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, alguém disse. Bravura não é o suficiente, retrucou Tagarela. Lealdade e obediência o importam mais. Enquanto a Batalha do Estábulo, creio que em algum momento descobriremos que a participação do Bola de Neve nisso foi bastante exagerada. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Esse é o lema por hoje. Bastaria um passo em falso e nossos inimigos estariam em cima de nós. Com certeza, camaradas, vocês não querem o Jones de volta, não é? Uma vez mais, não era possível responder a esse argumento. Certamente, os animais não queriam que Jones voltasse. Se manter os debates nas manhãs de domingo fosse trazê-lo de volta, então os debates deviam ser interrompidos. Samba Canção, que agora tivera tempo para repensar as coisas, manifestou o sentimento geral. Se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. E dali em diante, ele adotou a máxima: o Napoleão sempre tem razão. Além do seu lema pessoal, vou trabalhar mais ainda. Naquela altura, o tempo havia melhorado e a aragem da primavera tinha começado. O abrigo onde Bola de Neve desenhara seus planos para o moinho fora fechado, e assumiu-se que os desenhos tinham sido apagados do chão. Todo domingo de manhã, às 10 horas, os animais se reuniam num grande celeiro para receber as ordens da semana. O crânio do velho major, agora sem carne alguma, tinha sido desenterrado do pomar e colocado sobre um toco, ao pé do mastro, ao lado da arma. Depois de içar a bandeira, os animais deveriam passar pelo crânio de modo reverente antes de entrar no celeiro. Agora, eles não se sentavam mais todos juntos como antes. Napoleão, Tagarela e outro porco chamado Minimos, cujo talento para compor músicas e poemas era notável, sentaram-se à frente da plataforma, com os 9 jovens cães em semicírculo ao redor deles e os outros porcos sentados atrás. O resto dos animais se acomodou, observando-os no espaço principal do celeiro. Napoleão leu as ordens da semana de modo brusco, como um soldado, e depois de cantarem bichos da Inglaterra uma única vez, todos os animais se dispersaram. No terceiro domingo, depois da expulsão de Bola de Neve, os animais se surpreenderam ao ouvir Napoleão anunciar que, no fim das contas, o moinho de vento seria construído.
Ele não apresentou qualquer motivo que o tivesse feito mudar de ideia e limitou-se apenas a alertar os animais de que essa tarefa extra representaria muito trabalho duro, podendo talvez até ser necessário reduzir suas rações. Contudo, os planos estavam todos preparados nos mínimos detalhes. Um comitê especial de porcos tinha se dedicado a isso nas últimas 3 semanas. Esperava-se que a construção do moinho, com várias outras melhorias, levasse 2 anos. Naquela noite, Tagarela explicou separadamente aos outros animais que, na realidade, Napoleão nunca tinha sido contra o moinho. Pelo contrário, foi ele quem defendera a ideia no início. E o plano que Bola de Neve havia desenhado no piso do abrigo da incubadora fora de fato roubado dos papéis de Napoleão. Na verdade, o moinho era a criação do próprio Napoleão. Por que então? Alguém perguntou. Ele se manifestou com tanta veemência contra o moinho? Ali, Tagarela pareceu bastante dissimulado. Aquilo, disse ele, foi uma artimanha do camarada Napoleão. Ele fingia se opor ao moinho simplesmente como uma manobra para se livrar do Bola de Neve, que era um personagem perigoso e uma má influência. Agora que o Bola de Neve não está mais no caminho, o plano pode seguir adiante sem sua interferência. Isso, dizia Tagarela, é algo chamado tática. Ele repetiu várias vezes. Tática, camaradas, táticas! Saltando em círculos e chacoalhando o seu rabo como uma risada alegre. Os animais não tinham muita certeza do significado daquela palavra, mas Tagarela falava de maneira tão persuasiva e os 3 cães que o acompanhavam uivavam de um jeito tão ameaçador que aceitaram essa explicação sem maiores questões. Capítulo 6. Durante todo aquele ano, os animais trabalharam feito escravos, mas sentiam-se felizes no trabalho. Não ressentiam qualquer esforço ou sacrifício, bem cientes de que tudo que faziam era em benefício deles próprios e de outros iguais a eles que viriam depois, e não de um bando de seres humanos preguiçosos e larápios. Ao longo da primavera e do verão, trabalharam 60 horas por semana, e no mês de agosto, Napoleão anunciou que trabalhariam também nas tardes de domingo. Esse trabalho era estritamente voluntário, mas o animal que se ausentasse da tarefa teria as rações reduzidas pela metade. Mesmo assim, foi necessário deixar determinadas tarefas não terminadas. A colheita não foi tão bem sucedida quanto no ano anterior, e 2 campos que deveriam ter sido semeados com tubérculos no início do verão não foram, porque a aragem da terra não tinha sido concluída a tempo. Era possível prever que o inverno seguinte não seria dos mais fáceis. O moinho de vento apresentou dificuldades inesperadas. Havia uma boa pedreira de calcário na fazenda e os bichos tinham encontrado bastante areia e cimento em um dos galpões, de modo que todos os materiais de construção estavam à mão. Contudo, o problema que os animais não conseguiam resolver de início foi o de quebrar a pedra em pedaços de tamanhos apropriados. Parecia não haver outro jeito de fazer isso senão com picaretas e pés de cabra, coisas que nenhum animal era capaz de usar por não conseguir ficar de pé nas patas traseiras. Foi somente após semanas de esforço em vão que a ideia certa ocorreu a algum deles: usar a força da gravidade. Havia rochas imensas, grandes demais para serem usadas como estavam, espalhadas por toda a superfície da pedreira. Os animais amarraram cordas em volta delas para, todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer animal que conseguisse segurar a corda,
Até mesmo os porcos colaboraram em momentos críticos, arrastarem-nas com desesperada lentidão até o alto da ladeira no topo da pedreira, de onde as derrubavam pela beirada para que se estilhaçassem em pedacinhos lá embaixo. Transportar pedras depois de quebradas era comparativamente simples. Os cavalos levavam-nas em carroças, as ovelhas arrastavam blocos individuais. Até mesmo Muriel e Benjamim se atrelaram a uma antiga charrete e fizeram sua parte. Ao fim do verão, um bom suprimento de pedra tinha sido acumulado, e então, sob superintendência dos porcos, a construção começou. O processo, porém, era lento e laborioso. Com frequência, levava um dia inteiro de esforço cansativo para arrastar uma única rocha até o topo da pedreira. E, por vezes, ao ser empurrada lá de cima, nem se quebrava. Nada poderia ter sido feito sem Samba-Canção, cuja força parecia se equiparar à de todos os outros animais juntos. Quando a rocha começava a deslizar e os animais berravam de desespero pelo risco de serem arrastados ladeira abaixo, era sempre Samba-Canção quem puxava a corda com força e fazia a rocha parar. Vê-lo subir a ladeira centímetro por centímetro, a respiração se intensificando, as pontas dos cascos se agarrando ao chão e as grandes ancas opacas pelo suor, causava admiração a todos. Às vezes, Trevo alertava para que tomasse cuidado e não se esforçasse demais, mas Samba-Canção nunca lhe dava ouvidos. Seus dois slogans, "Vou trabalhar mais ainda" e "O Napoleão sempre tem razão", pareciam ser para ele uma resposta suficiente a todos os problemas. Ele tinha se acertado com o Galo para chamá-lo 45 minutos mais cedo pela manhã, em vez de meia hora. E nos momentos livres, escassos naqueles dias, Samba-Canção ia sozinho à pedreira, coletava uma carga de pedras quebradas e arrastava até o local do moinho sem ajuda alguma. Apesar do trabalho duro que faziam, os animais não passaram muito mal durante aquele verão. Se não tinham mais comida do que na época do Jones, também não tinham menos. A vantagem de alimentarem somente a si mesmo, sem ter de sustentar 5 seres humanos extravagantes a mais, era tão maior que eles precisariam de muitos fracassos para superar isso. E em muitos aspectos, o método usado pelos bichos para fazer as coisas era mais eficiente e poupava trabalho. Funções como capinar as ervas daninhas podiam ser feitas com uma perfeição impossível aos seres humanos. E uma vez mais, como agora nenhum animal roubava, era desnecessário separar o pasto das terras cultiváveis, o que poupava muito trabalho na manutenção de cercas vivas e portões. Todavia, com o passar do verão, várias dificuldades imprevistas começaram a ser sentidas. Faltava óleo de parafina, pregos, fios, biscoitos para os cães e ferro para as ferraduras dos cavalos, coisas que não podiam ser produzidas na fazenda. Mais adiante, também precisariam de sementes e adubo artificial, além de várias ferramentas e, por fim, o maquinário para o moinho. Ninguém imaginava como tudo isso seria adquirido. Num domingo de manhã, quando os animais se reuniram para receber as ordens, Napoleão anunciou que tinha se decidido sobre a nova política. Dali em diante, a Fazenda dos Bichos faria transações com as fazendas vizinhas. É claro que não para fins comerciais, apenas para obter determinados materiais que eram necessários com urgência. Segundo ele, as exigências do moinho deveriam se sobrepor a todas as outras coisas. Por isso, estava fazendo acordos para vender uma pilha de feno e parte da colheita de trigo daquele ano. Mais para frente, caso precisassem de mais dinheiro, teriam de recorrer à venda de ovos, para os quais sempre havia mercado em Wellington. As galinhas, disse Napoleão, devem aceitar esse sacrifício com uma contribuição especial para a construção do moinho. Mais uma vez,
os animais sentiram uma vaga inquietação. Nunca negociar com humanos, nunca se envolver em comércio, nunca usar dinheiro. Essas resoluções não estavam entre as primeiras aprovadas naquela primeira reunião triunfante depois da expulsão do Sr. Jones? Todos os animais se lembravam de ter aprovado tais resoluções, ou pelo menos pensavam se lembrar disso. Os 4 jovens porcos que protestaram quando Napoleão aboliu as reuniões ergueram a voz timidamente, mas logo foram silenciados por uivos tremendos dos cachorros. Daí, como de costume, as ovelhas irromperam em 4 pernas bons, 2 pernas ruins, e a estranheza momentânea se apaziguou. Por fim, Napoleão ergueu a pata, pedindo silêncio, e anunciou que já tinha feito todos os acordos. Nenhum dos animais precisaria fazer contato com os seres humanos, o que, claramente, seria mais do que indesejável. Ele assumiria todo aquele fardo sobre os seus próprios ombros. Um tal de senhor Lenga-Lenga, um advogado que vivia em Willingdon, havia topado atuar como intermediário entre a Fazenda dos Bichos e o mundo exterior. E toda segunda-feira pela manhã visitaria a fazenda para receber instruções. Napoleão encerrou o discurso com o tradicional grito "Vida longa Fazenda dos Bichos", e depois de cantarem Bichos da Inglaterra, os animais foram dispensados. Mais tarde, ao dar uma volta pela fazenda, Tagarela acalmou os animais, garantindo-lhes que a resolução de não se envolver em comércio e não usar dinheiro nunca tinha sido aprovada, nem sequer sugerida. Era pura imaginação. Provavelmente, até podia ter se originado, para começo de conversa, das mentiras espalhadas por Bola de Neve. Alguns poucos animais ainda se sentiram ligeiramente duvidosos, mas Tagarela lhes perguntou com astúcia: "Vocês têm certeza de que isso não é algo que sonharam, camaradas? Vocês têm algum registro de uma resolução dessas? Está escrito em algum lugar?" E como certamente era verdade que nada daquele tipo existia por escrito, os animais se convenceram de que haviam mesmo se enganado. Como acordado, toda segunda-feira o senhor Lenga-Lenga visitava a fazenda. Era um homenzinho de aspecto simulado e com costeletas, um advogado que, mesmo não sendo um as dos negócios, era afiado bastante para notar antes de qualquer outro que a Fazenda dos Bichos precisaria de um corretor e que as comissões valeriam a pena. Os animais acompanhavam suas idas e vindas com certo pavor e o evitavam ao máximo. Contudo, a visão de Napoleão, de 4, dando ordens para Lenga-Lenga, que andava sobre 2 pernas, despertava certo orgulho neles e os reconciliou parcialmente com esse novo acerto. A partir de então, as relações com a raça humana não eram exatamente as mesmas de antes. Os seres humanos não odiavam menos a Fazenda dos Bichos, agora que ela estava indo de vento em popa. Na verdade, odiavam-na mais do que nunca. Todo ser humano tinha como artigo de fé que a fazenda entraria em falência mais cedo ou mais tarde e, acima de tudo, que o moinho seria um fracasso. Eles se encontravam nos bares e provavam uns aos outros, através de diagramas, que o moinho estava prestes a desmoronar, ou que, mesmo se parasse de pé, jamais funcionaria direito. Ainda assim, contra a própria vontade, acabaram desenvolvendo certo respeito pela eficiência com que os animais geriam os negócios. Um sintoma disso era que tinham começado a chamar a Fazenda dos Bichos pelo próprio nome, em vez de fingir que se chamava Fazenda do Solar. Também tinha deixado de lado a defesa de Jones, que abandonara a esperança de recuperar a fazenda e fora viver em outra parte do condado. Exceto por meio de Lenga-Lenga, ainda não havia contato entre a Fazenda dos Bichos e o mundo exterior,
mas circulavam rumores de que Napoleão estava prestes a fazer um acordo definitivo com o Sr. Pilkington, da Foxwood, ou com o Sr. Frederick de Pinchfield, mas nunca ressaltavam com os dois ao mesmo tempo. Foi por volta dessa época que os porcos se mudaram repentinamente para a sede da fazenda e passaram a morar lá. Mais uma vez, os animais pareciam se lembrar de terem aprovado uma resolução contra isso no passado. E, de novo, Tagarela conseguiu convencê-los de que não era bem assim. Segundo ele, era absolutamente necessário que os porcos, os cérebros da fazenda, tivessem um local calmo para trabalhar. Também era mais apropriado à dignidade do líder, pois recentemente ele tinha começado a se referir a Napoleão com o título de líder, viver em uma casa do que em um mero chiqueiro. No entanto, alguns dos animais se sentiram incomodados quando ouviram falar que os porcos não só faziam as refeições na cozinha e usavam a sala de estar como local de recreação, como também dormiam nas camas. Samba Canção, como de costume, deixou mais essa passar com o seu Napoleão sempre tem razão. Mas Trevo, que pensava se lembrar de uma regra definitiva quanto ao uso de camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os 7 mandamentos que lá estavam escritos. Descobrindo-se incapaz de ler algo além das letras individualmente, saiu em busca de Muriel. Muriel, disse ela, leia o 4º mandamento para mim. Não diz algo sobre nunca dormir em uma cama? Com alguma dificuldade, Muriel leu claramente. Ele diz: nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis. Nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis, anunciou a cabra por fim. De maneira bastante curiosa, Trevo não se lembrava de que o 4º mandamento mencionava lençóis, mas se estava ali na parede, devia ser aquilo mesmo. E Tagarela, que passava por ali bem naquele momento, acompanhado de 2 ou 3 cães, conseguiu colocar toda a discussão sobre a própria perspectiva. Então vocês ouviram, camaradas, disse ele, que nós, porcos, agora dormimos nas camas da sede da fazenda? E por que não? Vocês não imaginaram, claro, que houvesse alguma regra contra camas, não é? Uma cama não passa de um lugar onde dormir. Pensando bem, uma pilha de palha no estábulo é uma cama. A regra era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Nós tiramos os lençóis das camas e dormimos entre os cobertores. E essas camas também são muito confortáveis. Mas nenhum conforto há mais do que precisamos. Posso dizer a vocês, camaradas, considerando todo o trabalho mental que temos que fazer hoje em dia, vocês não nos privariam do nosso descanso, não é, camaradas? Vocês não iriam querer que ficássemos cansados demais para seguir em frente com os nossos deveres, não é? Com certeza, nenhum de vocês deseja ter o Jones de volta, certo? Os animais o tranquilizaram quanto a isso, e nada mais foi dito sobre o assunto. E quando, alguns dias depois, foi anunciado que dali em diante os porcos acordariam de manhã 1 hora mais tarde que os outros animais, tampouco houve qualquer reclamação a respeito. Por volta do outono, os animais estavam cansados, mas felizes. Eles tinham tido um ano difícil e, com a venda de parte do feno e do milho, os estoques para o inverno não estavam lá muito cheios, mas o moinho compensava tudo. A construção já estava pela metade
Depois da colheita, houve um período de tempo seco e limpo, e os animais labutaram mais duro do que nunca, achando que valia muito a pena se arrastar para lá e para cá o dia todo carregando blocos de pedra, desde que, com isso, conseguissem fazer as paredes crescerem mais um palmo. Samba Canção ia para lá até mesmo durante as noites e trabalhava por conta própria por 1 ou 2 horas, sob o clarão da lua cheia. Nos momentos livres, os animais andavam sem parar em volta do moinho semi-construído, admirando a força e a perpendicularidade de suas paredes e maravilhados com a própria capacidade por terem conseguido construir algo tão imponente. Somente o velho Benjamin se recusava a ficar empolgado com o moinho, embora, como sempre, ele não resmungasse nada além do comentário cifrado de que os jegues viviam por muito tempo. Novembro chegou e com ele vieram os furiosos ventos do sudoeste. A construção teve de ser interrompida porque o clima estava úmido demais para misturar o cimento. Finalmente, houve uma noite em que o vendaval foi tão violento que as construções da fazenda sacudiram em suas fundações e várias telhas voaram do telhado do celeiro. As galinhas acordaram cacarejando, aterrorizadas, porque todas sonharam ter ouvido uma arma disparada ao longe. Pela manhã, os animais saíram dos estábulos e descobriram que o mastro da bandeira tinha sido derrubado e um umeiro, que ficava na beirada do pomar, havia sido arrancado feito um rabanete. Tinham acabado de perceber isso quando um grito de desespero brotou da garganta de cada um dos bichos. Uma visão terrível lhes atingira os olhos. O moinho estava em ruínas. De comum acordo, eles foram em disparada até o local. Napoleão, cujo passo raramente iam além de uma caminhada, saiu correndo na frente de todos. Sim, lá estava, o fruto de todos os seus esforços, no mesmo nível das fundações, com as pedras que tão laboriosamente haviam quebrado e carregado, espalhadas por todo o campo. Incapazes de falar no primeiro momento, ficaram ali parados, encarando pesarosamente o entulho de pedras caídas. Napoleão andava para lá e para cá em silêncio, farejando o chão de tempos em tempos. Seu rabo ficara rígido e se contraía bruscamente de um lado para o outro, um claro sinal de intensa atividade mental. De repente, parou, como se tivesse chegado a uma conclusão. Camaradas, disse ele calmamente, vocês sabem quem é o responsável por isso? Vocês sabem quem é o inimigo que veio durante a noite e destruiu o nosso moinho? O Bola de Neve, rugiu ele repentinamente, com voz de trovão. Foi o Bola de Neve quem fez isso, por pura maldade, pensando em adiar nossos planos e se vingar por sua infame expulsão. Esse traidor se esgueirou até aqui, na calada da noite, e destruiu o nosso trabalho de quase um ano. Camaradas, declaro aqui e agora sentença de morte à Bola de Neve, com decoração de herói animal de segunda classe e meio alqueire de maçãs para quem trouxer a justiça. Um alqueire inteiro para o animal que conseguir capturá-lo vivo. Os animais ficaram estarrecidos ao saber que Bola de Neve podia ser culpado por uma ação daquelas. Após um grito de indignação, todos começaram a pensar em modos
de pegar Bola de Neve caso ele voltasse a aparecer. Quase no momento instante, umas pegadas de porco foram descobertas na grama, a uma curta distância da colina. Embora só pudessem ser retraçadas a alguns metros dali, pareciam levar a um buraco na cerca-viva. Napoleão farejou-as profundamente e declarou serem de Bola de Neve. Disse que, na sua opinião, Bola de Neve provavelmente tinha vindo da direção da fazenda Foxwood. Sem mais demora, camaradas! Gritou Napoleão, depois de examinar as pegadas. Há um trabalho a ser feito. Esta manhã mesmo começamos a reconstruir o moinho e trabalharemos durante todo o inverno. Faça chuva ou faça sol. Vamos ensinar a esse traidor miserável que ele não pode desfazer o nosso trabalho tão fácil assim. Lembrem-se, camaradas, não deve haver nenhuma alteração em nossos planos. Vamos segui-los à risca. Adiante, camaradas! Vida longa ao moinho! Vida longa à fazenda dos bichos! E aí, pessoas? Finalizamos então a leitura de mais 2 capítulos do livro A Revolução dos Bichos. E já nesses capítulos podemos começar a entender melhor o que está acontecendo, né? Qual é a principal mensagem que esse livro vem trazendo, né? A principal mensagem que o George Orwell quis trazer através desta fábula. E, gente, eu não sei para vocês, mas para mim já ficou assim muito claro o poder do conhecimento, o quanto é poderoso você deter de conhecimento, que no caso, os animais que detinham esse maior conhecimento foram os que se tornaram os líderes, porém, devido aos seus caráteres, infelizmente, foi levado para um lado de tirania mesmo, de querer ser melhor do que os outros. Apesar de o tempo todo eles manipularem os outros animais, dando a entender que não, isso daqui está sendo feito porque nós precisamos, porque o nosso trabalho é um trabalho mental, enfim, com toda aquela manipulação do que realmente estava acontecendo. E aqueles animais que não conseguiram ali desenvolver um conhecimento, muitos por não se interessarem ou não acharem tão importante, e o que acabou deixando vulneráveis a todas essas situações que vieram a acontecer. O Bola de Neve sempre trazia várias ideias e tudo, mas estava ali também na questão de fazer parte do grupo dos porcos. Porém, ele trazia várias questões, aprendeu muitas coisas e trazia ideias interessantes para que eles reduzissem a quantidade de trabalho dos outros animais. Mas o Napoleão não aprovava de forma nenhuma as ideias do Bola de Neve. Os dois não conseguiam ali entrar em consenso, porque é óbvio, ele percebia o quão sociável era o Bola de Neve, as ideias, a forma como o Bola de Neve trazia e o tamanho do poder de convencimento dele, do Bola de Neve, com os outros animais. Então, Napoleão tratou de se livrar do Bola de Neve e já desde o início ele não queria dividir essa liderança, né, que até então ficava entre os dois, com outra pessoa, né, com outro animal. E logo depois a gente viu por que ele retirou aqueles filhotes e já começou a criá-los. A gente pôde ver para qual que era o real objetivo do Napoleão. A partir dali, que a gente pôde ver o quanto tirano realmente era a liderança do Napoleão. Ele tratou de se livrar do Bola de Neve com os cachorros, formando meio que ali um mini exército de cães, atuando através do medo. E à medida que você vai avançando nos capítulos, você pode ver que essa tirania ela vai ficando ainda maior. Nada daquilo que foi implantado no início, logo quando eles pegaram a fazenda para eles, estava sendo cumprido, ou seja, todos os mandamentos que tinham sido implantados no início, a gente vai vendo ali que vai meio que se perdendo e eles vão modificando esses mandamentos ao favor dos porcos, ao favor deles, e você vai realmente vendo ali a divisão
das classes, aquilo em que tudo que era de melhor vai ficando somente para os porcos, e a gente começa a ver o que acontece dentro de uma sociedade tirana, né? Que é a redução de alimento, que é o regime baseado no medo, a falta de conhecimento dos outros animais, então deixam eles cada vez mais vulneráveis a aceitar tudo aquilo que é imposto, e mesmo eles com aquele sentimento de que tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa que não tá batendo, mas por não deter deste conhecimento que os porcos têm, era muito fácil manipular. E o principal objetivo era a tirania mesmo, no sentido de liderar a partir do medo. E também passamos a ver o que o Napoleão começou a fazer no sentido de tornar o Bola de Neve o principal vilão. Então, tudo de ruim que acontecia na fazenda, ele dizia que era por conta do Bola de Neve, exatamente para fazer o quê? Para manipular novamente os animais, para que eles, caso o Bola de Neve tentasse contato com os animais de alguma forma, todos eles não caíssem na conversa do Bola de Neve, porque o Napoleão já imaginaria que, de uma certa forma, pelo Bola de Neve também deter do mesmo conhecimento que ele poderia sim arranjar uma forma de tentar voltar e retomar a fazenda, e aquilo que ele não aprovava em nada do que o Bola de Neve tinha estipulado no início, como a construção do moinho, ele trouxe de volta, como sendo uma ideia dele, fazendo com que os animais entendessem que desde o início a ideia do moinho era dele. Então a gente vai percebendo ali, né, o quanto essa tirania vai aumentando e vai ficando pior cada vez mais. Então, assim, apesar de ser uma fábula, é um livro que traz muitas reflexões. Então, é uma história assim que mexe um pouco, sabe? Que você vai vendo o quanto muitas das coisas que aconteceram aqui, que estão acontecendo aqui, acontece nos dias atuais. Então, é um livro que traz muitas reflexões, eu estou gostando bastante, eu ainda não conhecia essa história. A escrita de George Orwell também é maravilhosa, não teve nenhuma palavra difícil, não teve nenhum trecho que eu fiquei sem entender muito bem. Vamos saber então o que vai acontecer nos próximos capítulos. Já chegamos à metade do livro, então, como eu falei, ele é um livro bem curtinho, bem pequenininho. Em breve a gente já vai ter aí o final dessa história. Não tô tendo muita esperança de como que vai terminar isso, até porque por a gente já estar na metade e a tirania ali do Napoleão tá no seu auge. Enfim, vamos saber o que vai acontecer, e eu gostaria muito de saber a sua opinião, saber o que você tá achando dessa história, se você teve também essas mesmas percepções, o que esse livro trouxe de mensagem para você, o que você conseguiu linkar dessa história com a nossa sociedade atual. Comente aqui, deixa aqui seu comentário para quem tá me escutando pelo YouTube, deixa aqui na caixinha de sugestões também, quem tá me escutando pelo Spotify. Vamos trocar essa ideia, porque isso é o mais importante de quando você faz a leitura de um livro, é você ter com quem trocar essa ideia, é você ter com quem conversar sobre isso. Então eu gostaria muito de ouvir também a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa história, o que vocês estão achando da forma que eu venho trazendo a leitura, e deixem aqui embaixo para que eu saiba e que possa também trazer nos próximos capítulos todas as sugestões de vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar. Se você está me ouvindo pelo YouTube, já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que toda vez que sair um novo episódio você seja notificado em primeira mão. Se você está aqui me ouvindo pelo Spotify, vai lá na nossa página no Amigana Bookcast, deixa uma estrelinha lá para mim, vou ficar muito feliz, porque eu vou saber que eu estou conseguindo contribuir aí com o hábito de leitura de vocês. E me acompanhe também lá pelo Instagram, que é o Amigana Bookcast, porque lá eu coloco as informações em primeira mão de quando eu libero os episódios e o resultado das nossas enquetes e quando será as nossas próximas leituras. Certinho? Lembrando que pelo YouTube o nosso canal é o Amigana Books, tá? E por lá os episódios eles saem um pouquinho depois que eles saem pelo Spotify, certinho? Gente, é isso. Para nossa próxima leitura, eu vou trazer o resultado da nossa enquete de qual vai ser o livro que vai ser lido em dezembro. Então, um grande beijo, uma excelente semana e até o próximo episódio da leitura conjunta de A Revolução dos Bichos. Um grande beijo e tchau! You were tall, I looked up
From where I